Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Meu nome é Augusto Torres, sou advogado especialista em direito previdenciário e para você que já nos acompanha em uma das nossas redes sociais, já sabe que nós trabalhamos aí de forma exclusiva no direito previdenciário, trazendo dicas aí toda semana sobre essa matéria. As nossas dicas são baseadas principalmente em questionamentos e perguntas que as pessoas mandam para nós pelas redes sociais ou tem aqui no nosso escritório, ajudando você aí no dia a dia nas dificuldades previdenciárias e encaminhando você para o direcionamento correto, tá bom? A dúvida mais recorrente aqui essa semana que nós falamos aí sobre as alterações do pente fino foram duas. Então nós vamos fazer um primeiro vídeo falando do questionamento mais feito aqui e na sequência, nessa semana ainda, na quinta-feira, vai ser publicado um novo vídeo falando sobre outro questionamento, tá bom? Então acompanhe que eu vou te explicar para você. O primeiro questionamento que aconteceu aqui, muito recorrente no nosso escritório, foi o seguinte: qual é a validade, de um laudo médico para a perícia do INSS? É uma dúvida recorrente. Se você não sabe qual é a validade, quanto tempo tem que ter esse laudo e se é importante esse laudo, vem com a gente que eu vou te explicar como funciona isso. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, como informado, hoje nós vamos explicar qual é a validade do laudo médico para a perícia médica do INSS. O que é importante destacar, que se você for passar no auxílio-doença, para receber o auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, a primeira coisa você tem que ser segurado da Previdência. Isso nós já falamos em diversos vídeos e as pessoas talvez não tenham consciência disso. Então, se você está vamos dizer, acompanhando esse vídeo pela primeira vez e vendo esse vídeo pela primeira vez, você tem que saber, para pedir algum benefício previdenciário para a Previdência, seja o auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez ou qualquer outro tipo de benefício previdenciário, você tem que ser segurado. E o que é ser segurado da Previdência? É pagar Previdência, pagar contribuição social, pagar o INSS. Então, se você é segurado, você tem direito a pedir esses benefícios. Voltando ao nosso assunto, qual é a validade do laudo médico aí para a perícia do INSS? Quando nós falamos do termo qual é a validade, ele tem dois desmembramentos. Primeiro, qual é a validade para provar a minha doença? Eu preciso levar um laudo médico para provar a doença que eu tenho na perícia do INSS. O INSS considera o meu laudo médico de um médico particular como válido? Então, esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento, qual é o tempo, que eu tenho que levar o laudo médico lá? Meu laudo médico tem 30 dias, tem 60 dias, tem 90 dias, tem 1 ano, tem 2 meses. Qual é o prazo, qual é a validade temporal do meu laudo médico? Então são dois desmembramentos interessantes que a gente vai ter que trabalhar. Primeiro, o INSS considera ou não o laudo médico do meu médico particular, e o segundo, qual é o tempo aí que eu tenho que ter de laudo médico. Fechado? No primeiro tópico, informando sobre se o INSS considera válido ou não o seu laudo do médico, sim, eles não têm como não considerar o laudo médico do seu médico. A questão é se eles vão te conceder ou não o benefício, porque além de você provar a doença, você tem que provar a incapacidade laboral. Não adianta você só ter a doença, essa doença tem que incapacitar você para o trabalho. Esse é o principal ponto que a Previdência bate. Não simplesmente ter uma doença, mas essa doença te incapacitar para o trabalho. Então, se você tem um laudo médico, é uma doença específica. O que quer dizer isso? Que o perito médico não consegue, no primeiro momento, verificar se você tem ou não uma incapacidade laboral sem analisar os seus laudos. É uma doença rara, é uma doença que não fica visível a incapacidade laboral. Você tem que sim levar o seu laudo médico, e esse laudo médico é importante para o perito médico analisar, porque é um caso específico e muitas vezes o perito que vai analisar você dentro do INSS não é um especialista da área do problema que você está tratando. Então você precisa sim levar o laudo médico para ele estar analisando mais detalhadamente quando isso acontece, porque tem muitos peritos que nem analisam e já indeferem. Infelizmente isso acontece, mas vamos trabalhar com o pessoal que analisa. Fechado? Então, o primeiro ponto, se você tem que levar o laudo médico e se ele tem validade para o INSS, sim, sem dúvida, você tem que levar o laudo médico, ele tem validade sim para o INSS.
e tem validade para perícia médica, né? E tem que verificar exatamente se a sua incapacidade existe ou se a sua incapacidade não existe dentro do laudo médico do seu médico particular que você levou para o INSS, tá bom? Segundo ponto, quanto tempo o meu laudo médico tem que ter? Bom, aí é uma questão bem particularizada, né? Porque vai depender muito da sua doença. Qual é a probabilidade da sua doença durar melhorar aí em 90 dias? Qual a probabilidade dela melhorar em 60 dias? É muito relativo, não há como precisar uma durabilidade aí, qual é a validade de um laudo médico. O importante é você levar o mais recente possível. Por quê? Porque o médico perito do INSS, ele quer verificar se você está incapaz desde a data do agendamento que você fez até o momento. É muito comum as pessoas fazerem um agendamento para ir na perícia do INSS e esse agendamento durar 2 meses. Só daqui 2 meses você vai passar na perícia do INSS. Aí você passa na perícia médica, o médico fala que você está incapaz até a data da perícia. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que você estava incapaz quando você fez o agendamento, passou 2 meses, né, até você fazer a perícia, e no momento da perícia você estava capaz. Só que quando você fez o agendamento, você não estava capaz. Por quê? Porque ele analisou os laudos médicos seus e, de acordo com a análise que ele fez, ele verificou que você tinha a incapacidade laboral quando fez o agendamento para o INSS e quando foi no momento da perícia você já estava recuperado. Isso é muito recorrente, acontece muito. O segundo ponto, essa sua doença, né, tiver um prazo de recuperação maior, o que ele vai estar verificando também. Então vamos imaginar que você quebrou a perna, tá? Então você quebrou a perna e você chega lá na perícia médica com um laudo de 6 meses, um laudo que já está 180 dias sem você ser refeito. Contudo, você está com a gaiola, sabe aquelas gaiolas que travam a perna para impedir você de movimentar a perna? Então, para esse efeito, o perito está conseguindo visualizar, né, que você não consegue trabalhar porque você está com uma gaiola, com parafusos na perna, ainda parafusos externos. Então não tem tanta importância você ir com um laudo não tão recente, porque está muito visível a sua incapacidade. A sua incapacidade está muito detectável, né? Então você simplesmente aparecer nessa situação, nessa condição, já é suficiente para o perito aí informar a sua incapacidade laboral. Agora, de forma diversa, se não há como o perito precisar de primeiro, né, de imediato, que você está incapaz para o trabalho, quanto mais recente você levar o laudo médico, melhor. Então, se você fez o agendamento, a sua perícia vai durar 1 mês, foi marcada para 1 mês, 2 meses, leve todos os laudos médicos que você tiver desde o agendamento até a data da perícia e leve ainda os medicamentos que você está tomando. Porque não há um prazo certo, não há um tempo certo de duração do laudo médico. Vai depender muito da incapacidade de cada pessoa, não tem como generalizar isso, tá bom? É lógico que pode surgir novas dúvidas e se surgir eu quero que você deixe aqui nos comentários, né? Inscreva-se no nosso canal para você receber as notificações sempre que a gente publicar vídeos novos aí. É importante você deixar os comentários, curtir e compartilhar esses vídeos porque a gente vai conseguir visualizar as suas dúvidas, vamos conseguir analisar as dúvidas mais recorrentes e, consequentemente, ajudar você, porque talvez a sua dúvida pode ser de uma outra pessoa também, tá bom? Então acompanha a gente que essa semana ainda a gente volta a falar de uma outra dúvida que o pessoal estava questionando muito aqui pra gente. Até mais!